Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo possa inundar o coração de todas as pessoas que vão ouvir mais esse podcast. Eu quero ler com vocês um texto bastante conhecido que está lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18, do verso 18 ao 23. Diz assim a palavra de Deus. Certo homem de destaque perguntou a Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e sua mãe. Então o homem disse: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: Uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Pelo visto, o jovem, que é chamado, né, por todos nós de jovem rico, era um religioso que seguia os dogmas e a lei de Moisés. Deveria ser um homem correto, íntegro, ou seja, um homem de bem. Mas seu coração estava muito longe de Deus. Ele queria herdar o reino de Deus, ele queria a vida eterna no tão sonhado paraíso, mas não queria ouvir e obedecer o Mestre, fazendo a sua vontade. O evangelho, ele é coletivo. O Pai é nosso. E Jesus nos ensina a compartilhar o que ele nos dá com os necessitados. Lá no livro de Atos 4, eu amo Atos 4. Esse capítulo da Bíblia nos ensina muito, mas eu vou ler do 32 ao 35 que diz assim: Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Que contraste entre os dois textos, entre as duas atitudes. Os cristãos da igreja primitiva, da primeira igreja, eles abundavam em graça e estavam cheios da presença de Deus. O Espírito Santo acabava de ser derramado sobre eles. Isso é contado em Atos 2. O Espírito Santo se derramou sobre toda a igreja de Jesus. E o testemunho do Senhor ainda estava muito vivo na memória de todos. A Bíblia não fala, mas eu creio, né? Sou eu que estou crendo, que eles acreditavam que Jesus iria voltar ainda por aqueles dias para arrebatá-los das nuvens. Mas o fato é que eles não consideravam que houvesse algum necessitado, não admitia que entre eles houvesse algum necessitado. Eles eram um só coração e não permitia ver alguém com necessidades, alguém vulnerável e eles com abastança.
Mas o jovem rico queria herdar o reino, queria as bênçãos de Deus, mas não queria ter o coração do Senhor, não queria pagar o preço. Sabemos que o preço maior e mais doloroso foi pago por Jesus, o Cordeiro de Deus. A cruz maior e mais pesada ele carregou. Mas nós também temos a nossa cruz. Nós também temos que pagar o preço, fazendo a vontade de Deus, fazendo o que ele nos manda fazer para poder segui-lo. Né? Ele disse: negue-se a si mesmo e me siga. E tome a sua própria cruz. Ele disse o que tínhamos que fazer para segui-lo. Tomar a nossa cruz, negar a nós mesmos para poder segui-lo. Se o nosso coração está conectado com o coração de Deus, não vamos dizer não para Deus. Aquele jovem saiu triste da presença de Jesus, porque não quis fazer o que Jesus havia lhe dito. Todas as pessoas que saem da presença de Jesus saem tristes, porque Jesus é a plenitude de alegria. É interessante notar que Deus não disse a mesma coisa para outras pessoas da Bíblia. Deus não mandou que Isaac vendesse os seus bens para dar aos pobres. E a Bíblia diz que Isaac era riquíssimo. Podemos citar outros exemplos que Deus abençoou e que pessoas se transformaram em pessoas ricas, como Jacó, como Davi e tantos outros. E Deus não pediu que eles vendessem tudo o que tinham para dar aos pobres. Mas por que Jesus pediu isso para aquele jovem? Porque Deus sonda mentes e corações, porque Deus é onisciente e conhecia o coração daquele jovem. Sabia que o Deus dele eram as riquezas. Aquele jovem preferiu as riquezas materiais a herdar um reino inabalável e eterno de alegria e com a presença de Jesus em todo o tempo. Temos que prestar muita atenção em nossas escolhas. Temos que buscar a Deus de tal forma que o nosso coração esteja sempre conectado com o coração do Senhor, para fazermos sua perfeita vontade. E assim não precisamos sair tristes da presença do Senhor. Como eu falei e eu repito, quem sai da presença de Deus sempre sai triste, ainda que tenha uma aparência de alegria. Temos que pedir ao Espírito Santo para nos revelar quem é o nosso Deus. Porque Jesus é um Deus cheio de misericórdia e amor e deseja que sejamos assim também. Ele deseja que olhemos para as pessoas necessitadas de amor e necessitadas de pão. Ele quer que atendamos aos mais vulneráveis. A riqueza não pode ser o nosso Deus. Jesus nos ensinou no Sermão do Monte a não acumular riquezas na terra. Lá em Mateus 6, de 19 a 21, Jesus fala assim: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Então a minha pergunta continua: quem é o Deus? Quem é o seu Deus? Onde está o seu tesouro? Onde está o seu coração? Qual é a sua prioridade? O tesouro daquele jovem era a riqueza material. Por isso não quis seguir Jesus. O tesouro dos cristãos, da igreja primitiva,
era o reino de Deus, era estar em comunhão com o Senhor e com a multidão dos que creram em Jesus, sendo um só coração e uma só alma. Salomão acumulou tanta riqueza que se perdeu e deixou de fazer a vontade de Deus e permitiu assim que o reino de Israel fosse dividido. Mas o reino de Deus não pode ser dividido e vai herdá-lo todo aquele que diz sim para Jesus, acumulando suas maiores riquezas e tesouros no céu, vivendo os valores de Deus e não os valores do mundo. Qual é o seu Deus? As riquezas? Seu marido? Sua esposa? Seus filhos? Viver a vida dissolutamente como fez aquele filho que depois se tornou o filho pródigo, né, na parábola. Na verdade, era uma parábola. Ele priorizou estar em todos os prazeres que o mundo podia dar. Qual é o seu Deus? Há muitos deuses. Às vezes o nosso ego é o nosso próprio Deus. Eu, eu, eu. Eu quero estar me divertindo. Eu quero viver a vida. Eu sei tudo sobre mim. Eu escolho. Eu decido. Será que o seu Deus é o seu próprio ego? Eu queria que todos parassem e pensassem. Às vezes o seu Deus é a religião. Não é o Deus verdadeiro, Jesus Cristo. É a religião, é seguir dogmas, é seguir regras, é seguir doutrinas várias, às vezes até doutrinas que não, de homens, que não são doutrinas verdadeiramente de Deus. Vamos parar para pensar em quem é o nosso Deus, porque Jesus Cristo tem que ser o único Deus vivo e verdadeiro na nossa vida. Então, a minha oração por mim e por você é que nossos olhos estejam voltados para um reino de paz, justiça, equidade e verdade, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, como diz lá em Hebreus 12, 2. Minha oração por mim e por você é que sejamos como os cristãos da igreja primitiva, atendendo sempre as pessoas necessitadas e mais vulneráveis, agradando assim o coração de Deus, alimentando o próprio Jesus, como fala lá em Mateus 25. Minha oração por mim e por você é que jamais vejamos as riquezas como um Deus, dizendo não para o pedido de Jesus. Minha oração por mim e por você é que possamos acumular nossos tesouros no céu, os colocando nas mãos do Senhor, e assim podermos herdar a vida eterna num reino inabalável e eterno, o reino de Deus. Só Jesus pode ser o nosso Deus. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.